Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio Esplendor. Agora, no seu rádio. Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído que você ouve aqui na sua rádio web Esplendor. Hoje você tem a vida que sempre quis? Já conquistou seus sonhos e planos? Está feliz com seus relacionamentos? Se as respostas para essas perguntas não foram as que você gostaria, aqui vai outra pergunta. Você já ouviu falar do processo de coaching e como ele vem mudando radicalmente a vida de milhares de pessoas? O coaching é um processo poderosíssimo que recorre a uma metodologia cientificamente validada por inúmeras universidades espalhadas pelo mundo, inclusive a Universidade Americana Harvard. Esse processo gera um nível superior de consciência, responsabilidade e plano de ação, oferecendo uma estrutura de apoio e de feedback à pessoa que recebe o treinamento. Isso quer dizer que o processo de coaching auxilia pessoas e empresas a atingir os seus objetivos pessoais e profissionais, com uma rapidez e facilidade que seriam pouco prováveis de outra forma. Centenas de pesquisas demonstram que quem passa pelo processo de coaching tem uma melhora de 80% na sua qualidade de vida. Incrível, não é? Segundo a Harvard Business Review, todas as empresas que passam pelo processo de coaching eliminam 80% dos possíveis problemas no futuro. E mais, 93% das 100 maiores empresas globais com sede nos Estados Unidos utilizam o coaching. E nada menos que 48% das empresas pesquisadas utilizam o coaching para desenvolver competências de liderança de profissionais de alto potencial. Conforme disse Bornadelli, ex-CEO da Home Depot, estou absolutamente convencido de que, exceto se receberem coaching, as pessoas jamais atingirão seu potencial máximo. E para você, vale a pena se desenvolver e atingir o seu potencial máximo e a tão sonhada liberdade, felicidade e qualidade de vida? É claro que sim. Então, venha para o e-coaching e permita-se descobrir novos horizontes que você nunca sonhou e realmente ter uma vida feliz e próspera. E começa agora mais um Esplendor Entrevista. Eu sou Daniel Ribeiro e você acabou de ouvir o áudio do vídeo institucional e-coaching. O coaching se tornou uma verdadeira coqueluche. O que começou dentro das organizações agora está por todo lado. E mesmo quem não sabe exatamente o que significa, já ouviu esta palavrinha mágica em algum lugar. Hoje, vemos pessoas fazerem uma formação e se proporem a mudar as vidas de pessoas, fazer emagrecer ou levar outras pessoas a atingirem seu potencial máximo ou sucesso em alguma coisa. Mas será que qualquer pessoa pode ser um coach? E afinal, o que vem a ser um coaching? E para entender melhor sobre coaching, vamos receber aqui o professor Rogério Castilho, graduado em Comunicação Social, pós-graduado em Psicologia e Marketing, MBA em Recursos Humanos, especialista em Hipnose Clínica, graduado em Psicologia, especialista em Neuropsicologia, entre outras especializações. Seja bem-vindo, Rogério Castilho! Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade, Daniel. É isso aí, nós é que agradecemos aqui, Rogério. Afinal, o que é coaching? Bom, coach é uma palavra traduzida do inglês. Coach quer dizer treinador. Então, um treinador de futebol, um treinador de basquetebol, um treinador de alguma atividade esportiva é chamado coach. E tem até um filme famoso com o Samuel Jackson chamado Coach Carter, que traduzido é ser o treinador Carter. E esse nome, essa nomenclatura, ela expandiu, digamos assim, para o treinador comportamental, treinador, abre aspas, de pensamento, fecha aspas. Aquele sujeito que vai ajudar, nós chamamos de coach, quem vai ser ensinado, ajudado, mentorado, o coach a obter melhores resultados. Então, o coach é o profissional que ajuda a pessoa a chegar do estado atual ao estado desejado. E aí precisa-se fazer a especificação do que seja isso. Muita gente procura o coach e diz assim, olha, eu procurei porque eu quero ser mais feliz. Isso é muito genérico, a gente trabalha com especificidade. Porque feliz para você, Daniel, talvez seja morar na beira-mar. Feliz para mim, talvez seja morar no campo. Feliz para outra pessoa, talvez seja
constituir família, para o outro é viajar ao mundo. Então é preciso especificidade e pode-se atuar no processo de coaching. Coach é o profissional que aplica o coaching, que é o processo em diversas áreas da vida do coaching, de quem precisa. Perfeito. E como é que a gente se torna um coach? O que é que eu preciso fazer para ser um coach? Muito boa pergunta, Daniel. O coach, assim como, por exemplo, a programação neurolinguística, a hipnose, são atividades livres. Isso quer dizer o quê? Que literalmente qualquer pessoa pode se intitular coach. Não existe uma regulamentação, não existe um órgão de controle, nada. Também sou psicólogo, então eu sou filiado ao sindicato, eu tenho um registro profissional do Conselho Federal de Psicologia, eu tenho um registro do Conselho Regional de Psicologia, e infelizmente o coach não tem regulamentação. Então, o que é que se precisa para ser coach? Se dizer coach, infelizmente. O que é que se precisa para ser um bom coach, um coach profissional? Fazer uma formação reconhecida, gabaritada, com muitas horas de teoria e principalmente muitas horas de prática. O coach vai se formar na prática, não é lendo livros, não é vendo vídeos, não é ouvindo áudios. É praticando aquilo que ele aprende, as ferramentas, com horas e horas e horas de aplicabilidade monitorada. Então, para se tornar um coach, é preciso estudar. Já que o coach assim não é uma profissão, né? Então qualquer pessoa pode ser. Como é que as pessoas veem o coach? É como uma terapia, um aconselhamento? Ou seja, o coach ele vai me dizer o que eu tenho que fazer para alcançar meus objetivos? Como é que funciona isso? Excelente. Você falou aí duas outras profissões, por exemplo. Você falou uma terapia. Não exatamente. Quem faz terapia é um terapeuta. Você também perguntou, é um aconselhamento? Não exatamente. Quem faz isso também é uma profissão chamada counseling, aconselhador. O coach, ele é um treinador. Então, o que ele vai fazer? Ele vai estabelecer tarefas. A pessoa precisa ter muito claro 2 pontos iniciais. Onde ela está, que nós chamamos de estado atual, e onde ela quer chegar, que nós chamamos de estado desejado. E o coach vai auxiliar essa pessoa a diminuir essa distância. Então, digamos que a pessoa esteja com o objetivo de eliminar peso. Ela está pesando, 100 quilos e quer pesar 80. Então, ela tem estado atual, 100 quilos, estado desejado, 80. E um coach nutricional, ou um coach da área da saúde, vai ajudar essa pessoa a estabelecer passos para chegar lá. O coach, ele não faz nada pela pessoa, o coach não dá receita, resposta, o coach faz perguntas. Porque nós entendemos que todas as pessoas têm dentro delas tudo que elas precisam para atingir objetivos. Elas apenas não estão encontrando, apenas não estão acessando o que nós chamamos de recursos internos. Então, se resumir, Daniel, coach, para mim, é um colecionador de perguntas. A pessoa apresenta o que ela chama de problema e nós vamos fazer uma pergunta, outra pergunta, outra pergunta. Apresentamos algumas ferramentas para ela trabalhar e a própria pessoa vai concluindo o melhor caminho para ela seguir. Então, o coach vai além de conselho, vai além de dicas, é um conjunto de estratégias e ferramentas com embasamento científico. É correto afirmar que o coach trabalha com forte foco em desenvolvimento humano, assim? Eles focam nisso, essas ferramentas que você falou? Sim, podemos dizer isso, porque em se tratar de ser humano, existem vários tipos de desenvolvimento, digamos assim, Daniel. Se você vai à academia, você vai puxar ferro, você vai ter um desenvolvimento físico. Se você for para fazer alguns exercícios mentais, palavras cruzadas, sudoku, etc., você vai ter um desenvolvimento intelectual. E o coach trabalha no desenvolvimento humano. E aí é um pouco amplo, por quê? Porque depende de onde é que a pessoa quer chegar. Ela quer ter uma renda financeira maior, mas é preciso especificar, que eu estou dando no genérico, ela precisa dizer quanto ela quer fazer por mês. Ela quer morar em determinado lugar, ela quer fazer uma migração de carreira, ela quer escrever um livro, ela quer enveredar pelo mundo digital, fazer um canal de vídeos no YouTube. O que ela quer? Ela precisa do objetivo específico. Depois a gente levanta onde ela está, qual a distância, e vamos ajudá-la nesse processo. Então ela vai se desenvolver como ser humano dentro de uma área específica da sua escolha. A gente também tem pesquisado muito e eu tenho ouvido falar sobre que psicoterapia também trabalha com esse foco em desenvolvimento humano também. E, na sua opinião,
Qual seria a diferença, a principal diferença entre essas duas? A abordagem feita por um coach e a abordagem feita por um psicoterapeuta. Como é que a gente entende isso assim? Tá bom. O psicoterapeuta, aí tem duas nomenclaturas, né? Psico quer dizer quem trabalha com a mente, ou seja, um psicólogo, um psiquiatra, e terapeuta, quem faz terapia. Então, psicoterapia é terapia na mente. A diferença para o coaching é que nós, psicólogos, psicoterapeutas, somos habilitados a tratar com questões mentais, ansiedade, depressão, insegurança, insônia. Esses são transtornos psicológicos, em alguns casos psiquiátricos. Um coach não está habilitado a fazer esse tipo de intervenção. Sim. Então, o que separa é problemas e questões mentais devem ser tratadas por psicoterapeutas habilitados. Questões de objetivo, questões de estratégias para obtenção de resultado, de sucesso, o coach atua muito fortemente nessa área. Essa é basicamente a diferença. O psicoterapeuta trabalha, bem resumidamente, tá? Eu sei que o ouvinte da Splendor é um pessoal mais cabeça, dá para entender legal. Mas se por acaso alguém estiver ouvindo assim, ficou meio na dúvida, vamos fazer bem simples. O psicoterapeuta trabalha disfunções, doenças mentais, né, não físicas. E o coach trabalha objetivo, sucesso, resultado. Normalmente os psicólogos e essas pessoas de área médica que trabalham com essas atividades humanas, eles têm, digamos, não sei se eu vou usar a palavra certa, mas uma certa implicância com esses serviços de coach, esses profissionais e suas técnicas também. O que você acha disso? Eu entendi bem a sua pergunta. Acho que uma interfere um pouco no outro. O que acontece é aquilo que a gente conversou no começo, Daniel. Como o coach não é regulamentado, qualquer pessoa pode se dizer coach. A pessoa pode acabar de ouvir esse nosso papo aqui e falar, putz, boa ideia, vou me lançar coach. E ela faz um site, ela faz uma página, ela faz cartão de visita, sei lá, e ela fala que é coach, começa a divulgar, e se ela fizer um bom marketing, ela vai ter gente procurando e vai atender essas pessoas. Baseado em quê? Baseado na ideia de que ela é coach. Sim. Uma pessoa não pode, por exemplo, dizer, olha, eu sou psicólogo, porque vão pedir para ela um diploma, vão pedir para ela um registro profissional, CRP. O coach não precisa de nada. Então, a categoria psicólogos, psiquiatras, tal, pessoal da saúde, tem essa, como você falou, implicância por conta do coach não ser regulamentado e não ter nenhuma fiscalização, nenhuma regulamentação, nada. Eu fiz um tempo atrás, Daniel, fui convidado, chamava assim, encontro de, profissionais, eu não me lembro. E era na região próxima onde eu morava, eu falei, eu vou lá conhecer, vamos ver o que se trata. E a ideia era interessante, eram profissionais, a gente fazia uma roda, se apresentava, depois sentava em dupla, para bater papo, trocar cartão, network mesmo. Faz muito tempo, era presencial e tal. Aí eu sentei primeiro com uma pessoa, ela falou, olha, eu tenho um salão de cabeleireira, isso e aquilo. Eu falei, tá bom, prazer, né? Não tem muito a ver com o meu trabalho, mas tá bom. Segundo tinha, sei lá, uma padaria, não lembro. Até que sentou na minha frente uma moça e disse, olha, eu sou coach financeira. Eu falei, uau, que legal, né? Pensei, olha, alguém próximo da minha área, que bacana, tá? Fiquei todo... Falei, que legal, você se formou onde? Você estudou onde? Ela disse, não, nunca estudei, eu faço por intuição. Aquilo foi um balde, assim, de água congelada na minha cabeça. Sim. Isso, por exemplo, é um discurso que jamais alguém vai dizer, olha, eu sou psicólogo. Você pergunta, se formou onde? Não, sou psicólogo por intuição. Isso não existe. Então o pessoal da saúde tem essa, usando o seu termo, implicância, por conta do coach ser assim, livre e ultimamente banalizado. Tem coach de tudo, tem coach quântico, coach trans não sei o quê. Começam a colocar uns penduricalhos, uns nomes, para dizer que é uma coisa científica, que é bacanão, e você vai peneirar ali e não sai muita coisa não. Você espreme e o caldo é bem fraquinho, bem ralinho. Marketing é tudo, né? Tudo. E assim, eu não sei se existe, tem como mensurar isso, mas quanto tempo dura um processo de coach, assim, essa alavancada que a pessoa precisa dar para resolver alguma questão com relação a ela? É muito relativo, Daniel, por conta de ser específico. No caso do peso, por exemplo, se a pessoa está lá 30 quilos acima do peso, ela vai levar um tempo razoável para chegar no ponto ideal. Algumas pessoas estão bem perto do desejado, elas precisam só de uma pequena alavancagem. Entendi. Então varia demais. O sujeito pode fazer um processo de coaching para daqui uma semana. Ele diz, olha, eu tenho uma apresentação para fazer na minha empresa, e o board internacional vai estar lá, vão estar os CEOs e tal, e eu estou
ansioso, eu estou inseguro, eu estou... E aí a gente faz um processo para alavancar para uma semana. E um outro quer eliminar 30 quilos, isso vai levar meses. Então varia muito a duração do processo, está intimamente ligada à distância entre o estado atual e o estado desejado. Se a pessoa tem lá 500 mil reais na conta e quer ter 1 milhão, ela tá próxima, vai ser mais rápido do que alguém que está no zero e quer ter 1 milhão. Isso é meio óbvio até o que eu falei agora, né? Mas foi um exemplo que me veio à cabeça aqui. Sim, tranquilo, não, tranquilo. Rádio Web Esplendor, a sua preferida. Você está ouvindo o Esplendor Entrevista e no programa de hoje estamos conversando com o professor Rogério Castilho sobre os profissionais de coaching. Rogério, você acha que um psicólogo que venha a se tornar um coach, ele seria melhor aceito ou mesmo um coach melhor e mais confiável para a comunidade? Isso é bem teórico isso, Daniel, porque não é também o fato do sujeito ser psicólogo que quer dizer que ele é melhor do que o outro, né? Na faculdade, toda a faculdade, eu fiz 2. A primeira graduação minha foi em jornalismo, a segunda graduação minha foi em psicologia, e ambas eu vi a mesma coisa. Há pessoas que têm aptidão, talento, desejo e se empenham no estudo, e a gente imagina que vai se tornar um bom profissional. E do lado, na cadeira do lado, havia colegas que você olhava e pensava, isso aí não vai ser jornalista na minha primeira graduação, nunca. Isso aí não vai ser psicólogo na minha segunda graduação, nunca. Entretanto, se a pessoa fizer lá direitinho os trabalhos, tirar nota boa, não sei o quê, pagar a mensalidade, no fim do curso ela tem um diploma. Ela é um psicólogo que está escrito num papel que ela é um psicólogo. E aí ela pode ser um psicólogo formado, porém, sem nenhuma experiência, com embasamento teórico muito ralo, muito rasteiro, e ela se lança como coach com este background. Olha, além de coach, eu também sou psicólogo. Então, o que eu quero dizer? Que só o título não garante competência. É óbvio que a pessoa, para ser psicóloga, ela estuda no mínimo 5 anos, se ela for cumprindo todas as matérias, no mínimo 5 anos. Ou seja, alguma coisa ela aprende, né? Por mais tapada que ela seja, ela vai aprender alguma coisa na faculdade. Muito, obviamente, muito mais do que uma pessoa que se lança coach sem embasamento nenhum, sem ter estudado nada. Não é garantia de que é um melhor profissional, mas é um bom indício. De alguém que estuda, alguém que se atualiza, alguém que se interessa pelos processos mentais. Então, seria um bom critério de escolha. Se for para escolher entre um coach sem formação nenhuma anterior e um coach psicólogo, aí eu acho que fica meio fácil de escolher. Mas você acredita que se houvesse uma regulamentação, essa deveria ser uma condição, ele ser psicólogo por formação? Não é necessário. Nisso, não acredito que é necessário. O que eu acho que seria necessário? Uma carga horária robusta, com matérias bem afins, matérias direcionadas ao desenvolvimento humano, um pouco de antropologia, um pouco de psicologia, um pouco de sociologia, matemática, estatística, porque a gente vai lidar com prazo, com tempo, com mensuração de sucesso. O jeito mais fácil de mensurar é através de números. Quantos seguidores você tinha quando me contratou, quantos seguidores você tem agora, quantos ouvintes tinha no seu programa na Esplendor, quantos tem agora depois que a gente fez o processo. Então a mensuração numérica, ela mostra, é um bom indício de sucesso, não é o único, mas é um bom indício. Então eu penso que uma grade curricular robusta, com um tempo mínimo, uma grade, né, com um mínimo de horas de estudo, de aplicação, de teste, de treino, seria bem bacana para que você contrate um profissional sabendo que ele está preparado. E hoje em dia, infelizmente, o único jeito de saber isto é indo atrás dos coaches que ele já atendeu e pedir referência. Você chegou a comentar mais para trás um pouquinho, que existe todo tipo de coach, né, de emagrecer, o cara para ser galã, de acordo com cada objetivo, né, que a pessoa quer alcançar, mais ou menos isso, né? Me corrija se eu estiver errado. Mais ou menos isso. Não, é isso mesmo. E você, assim, você acredita que se consegue mesmo fazer isso, que isso funciona para todas as pessoas ou não? Ou não? Coach para mim não vai servir, ou tem um determinado perfil de pessoa que o coach não se aplica? Como é que... Olha só, vou pegar um exemplo que vem na cabeça agora. Pensa um jogador de futebol que começa a fazer fama. Então, o rapaz começa lá, novinho, ninguém conhece ele e tal, e ele vai se destacando, começa a ganhar dinheiro, começa a aparecer.
esse cara, ele já tem ali um treinamento físico, ele tem preparador, ele tem nutricionista e tal, e tal, e tal. E ele começa a aparecer. O que seria a ideia legal para ele? Contratar um coach de mídia, um media training. Ensinar esse cara a dar entrevistas, posicionar, locais que ele deve frequentar, lugares que ele deve evitar, fotos, situações. Então ele tem sucesso numa área, que é esportiva, começa a ter sucesso numa área financeira, numa área social, aí seria legal um coach para isso, para cuidar da vida social, digamos assim, desse sujeito. Então, nada é para todo mundo, né? Uma pessoa extremamente tímida, que mal consegue olhar para uma câmera de um celular para fazer uma selfie, o coach pode ser que ele tenha muita dificuldade em ajudar essa pessoa a se tornar um pouco descontraída. Ele vai melhorar? Essa pessoa vai. Mas nada é para todo mundo. A gente conhece processos de coach que são sucessos estrondosos. Você fala, uau, olha onde essa pessoa estava, olha onde ela chegou. Mas nada é para todo mundo. Sim. Ajuda a maioria, sem dúvida, mas nada é para todo mundo. Nada cai do céu, né? Nem tudo cai do céu. Efetivamente não vai funcionar. O que cai do céu é chuva, né? O que cai do céu é chuva. O que cai do céu é chuva, exatamente. Muita gente procura esperando milagre. Fala, eu vi o fulano, quando ele começou, ele mal sabia falar e agora ele dá uma palestra de 2 horas, eu quero ser igualzinho a ele, em 3 dias. Aí, fiote, aí não é comigo, procura o mágico. Mas assim, existe também a própria capacidade do ser humano, né? De ele conseguir fazer aquela atividade que ele quer. Às vezes ele não nasceu para aquilo, né? E a gente tem muita gente que reclama de frustrações, de insucesso, que foram enganadas, que investiram muito dinheiro. Por que isso acontece e como evitar isso? Por que o coach aceita aquilo sabendo que aquela pessoa não tem a mínima chance de alcançar aquele objetivo? Boa, Daniel. As pessoas precisam ter a noção das suas limitações. Exemplo, pessoal, eu adoro cantar, eu canto o dia todo. Mas eu canto aonde? Eu canto no chuveiro, eu canto dentro do carro, canto na minha casa, porque eu sei que eu não tenho aptidão para isso. Faz um curso de canto, daqui 2 anos você vai conseguir afinar sua voz. Eu não tenho esse objetivo. É um lazer, é um hobby, eu gosto de cantar por brincadeira, eu não quero ser um cantor. Mas tem pessoas que não sabem cantar e querem ser um cantor, quer se tornar um Pavarotti. E aí é o trabalho do coach dizer, olha, Pavarotti não dá, muito provavelmente você vai chegar até tal coisa, dar lá um parâmetro para ela. O sujeito quer começar a jogar futebol profissional aos 30 anos. Também é possível? Mas ó, sentiu o meu né? É provável que ele vá atingir o sucesso? Não. O sujeito tem 1,5 m e quer ser jogador de basquete, provavelmente vão confundir a cabeça dele com a bola. Então é preciso ou a própria pessoa ter essa noção de até onde ela pode ir, ou o profissional coach colocá-la claramente, olha, a gente pode fazer o processo, mas não é garantia nenhuma por conta disso e disso. Nós estamos agora, meados de outubro, fim já de outubro, fim do ano está chegando, a pessoa está com 3 dígitos e quer fazer um projeto verão agora, em 2 meses, para chegar ao Réveillon no manequim fininho. Aí complica, né? Porque assim, existem as pessoas que vão nessa moda, né? E veem isso como uma forma de ganhar dinheiro. É tipo aquele negócio, traga a pessoa amada em 3 dias. Ninguém vai trazer ninguém, só se for mandar buscar. Isso, então também tem isso. Então a pessoa também tem traga a pessoa amada em 3 dias. Traga a pessoa amada em 3 dias, entendeu? Na base da pancada. Então assim, a pessoa tem que entender que ela precisa escolher também o bom profissional de coach, né? É isso. Ela tem que ter essa referência, né? Esse é o ponto, Daniel. A dica que eu dou é, procure pessoas, no plural, que foram atendidas por esse profissional e faça um levantamento. E a outra dica que eu dou é, procure no mínimo 3 que não se conhecem. Porque, por exemplo, o ouvinte aí falou, gostei do professor Castilho, como é que eu faço para saber se ele é bom? E eu mesmo dou 3 amigos para falar com essa pessoa. Os 3 vão encher a minha bola. Então o que eu recomendo? 3 pessoas que não se conhecem, que foram atendidas por mim, não se conhecem. Uma aí do Rio de Janeiro, uma lá de Portugal, outra da Colômbia. Nunca se viram. E se as 3 falarem mais ou menos a mesma coisa, provavelmente é verdade. Se as 3 disserem que eu sou muito bom, provavelmente eu sou. Se as 3 disserem o contrário, provavelmente é verdade também. Você chegou também a comentar aí sobre frases, né? O que você quer, qual o seu objetivo, e por aí vai, né? É assim que funciona mesmo o coach? Ele fica criando um questionário e me forçando a pensar sobre aquelas coisas e o que eu quero chegar? É assim mais ou menos que funciona? Bem por aí, Daniel. A gente tem um conjunto de ferramentas, são várias ferramentas, são planilhas,
são quadros, são gráficos, são questionários. A base do processo de coaching é o questionamento. Até um questionamento socrático, né? Chama-se maiêutica. A coachista fica incomodada, fala, mas você só faz pergunta, você não responde nada. Nosso trabalho não é responder, nosso trabalho é perguntar. Porque ninguém melhor do que a própria pessoa sabe a vida dela, sabe os anseios, os desejos, as fraquezas e as virtudes dela. Então, ela vem com uma demanda, a gente faz uma pergunta, ela responde, a gente faz outra pergunta, e outra pergunta, e outra pergunta. Isso é até incômodo para quem ouve. Porém, nascer é incômodo. Pensa, estávamos na barriga das nossas mamães, quentinho, gostosinho, sem precisar fazer nada, sendo alimentado. De repente, um troço esquisito, um terremoto, uma explosão, tiram a gente lá de dentro, um frio do caramba fora, e bate na nossa bunda, e um barulho, e corta o nosso umbigo, enfia cano no nosso nariz para tirar líquido, e enfia no ouvido. Por aí. É um horror nascer. Porém, a vida começou, aí é só desenvolvimento. Crescer tem um preço. E as perguntas do processo de coaching, elas vão fazer com que a pessoa cresça, com que a pessoa se descubra, com que a pessoa se surpreenda consigo mesma. Muita gente contrata um processo de coaching com o objetivo A, e no meio do caminho ela fala, não, eu descobri que o objetivo B é mais interessante, ou C, ou D. Mas ela sozinha não chegaria nesse questionamento. Por quê? Porque está ela com ela mesma, com seus próprios pensamentos, a sua própria maneira circular de pensar, e ela fica girando dentro da cabeça sem sair do lugar. O coach serve para incomodar, para tirar desse processo de todo dia ela faz tudo sempre igual, tirar disso aí. E mostrar, olha, e se você for para cá, e se fosse para lá, e se fosse por aqui, o que aconteceria? Como seria para você? E aí as pessoas às vezes se incomodam, mas normalmente elas se incomodam bem pouquinho e depois elas se surpreendem muito com as amplas possibilidades que existem ao nosso redor e a gente não percebe, porque a gente está meio engessado no nosso modo de pensar. Então o coach ele também não só me impõe esses questionários, mas ele também orienta a pessoa também a conseguir aquele objetivo. Ele também dá o norte, digamos assim, ó, se você fizer isso vai ser melhor e tal, ó, se tá errando aqui, passa para cá e tal. Ele apresenta possibilidades. Quem conclui isso aí é o próprio coach, o próprio cliente quem conclui. Pessoa. Entendi. Porque olha só, Daniel, fala para mim assim, olha, eu tô em dúvida se eu vou me mudar para o interior, montanha, mato, ou se eu vou para a Suíça, morar na neve. O que você acha melhor? Você pergunta para mim. Eu devolvo imediatamente a pergunta, falo o que você considera melhor, o que é melhor para você, defina melhor no seu modo de vista. Porque eu não tenho a menor ideia, eu vou dar a minha opinião. Se você deve continuar na praia, se você deve ir para o interior, ou se você deve morar no frio. Eu tenho a minha opinião, mas ela é ótima para mim. Então eu devolvo a pergunta para você. Aí normalmente a pessoa fala, se eu soubesse, eu não estava perguntando. E a gente vai aprofundando. Como seria se você soubesse? Imagine-se morando na praia, imagine-se morando no interior, imagine-se morando em região de neve. Como seria para você? E vai colocando a pessoa hipoteticamente nas situações e usando de ferramentas. Escala de satisfação, perfil psicológico, essa pessoa é mais o quê? Mais introvertida, mais extrovertida, ela é mais sociável, ela é mais reservada, e ela vai se descobrindo no processo, e no meio ela fala, putz, eu estava quase fazendo A e percebi que B vai ser mais legal. Mas é ela quem decide, é ela quem escolhe. O coach jamais vai, um bom coach jamais vai dizer faça isto ou faça aquilo. A gente pergunta, como seria se você fizesse isso? Como seria se você fizesse aquilo? E apresenta as alternativas. E a pessoa vivencia aquilo e efetivamente sente, percebe, descobre, tem um insight, uma conclusão de que se aquilo vai ser bom ou não. A gente também ouve muito falar sobre a Febracis, né? Qual é o objetivo da Febracis para os coaches? É uma escola grande aqui no Ceará. Existem outras grandes no Brasil, é uma das maiores. Então o objetivo dela é formar coaches. Ela é uma empresa, ela quer ganhar dinheiro com isso. E a melhor maneira de ganhar dinheiro em qualquer área, qualquer uma, é prestar um bom serviço. Sim. Senão você faz uma venda uma vez só. Se o seu produto, serviço ou ideia for ruim, você vende bem uma vez só. No marketing, como a gente já disse há pouco. Agora, se você faz um bom serviço, oferece um bom produto,
a probabilidade de você continuar vendendo é grande. Então, a Febracis é uma das grandes escolas de coaching no Brasil, e é grande por isso, porque ela oferece um bom produto. A gente também ouve muito falar, assim, numa pequena busca pela internet, aí aparece sempre lá, Coaching Integral Sistêmico. O que é isso exatamente? Então, esse é um método criado pelo Paulo Vieira, CIS, né? C de coach e de integral, S de sistêmico. É um método que ele criou, é um nome que ele deu, assim como existem uma nomenclatura, né? Até um marketing, para diferenciar, não é apenas mais uma escola de coaching, é um coach com esse nome aí que ele deu. Beleza. E você acha que o coach veio para ficar ou é só uma questão de moda e mais cedo ou mais tarde ele vai ser esquecido? Olha, o coach existe há muito tempo, o coach existe desde os anos 70. Ele teve um boom nos últimos 10, 15 anos. Algumas escolas começaram, alguns profissionais viram no método um nicho de atuação, aplicaram com eficiência, tiveram sucesso, cresceram, como a Febracis, como a Sociedade Brasileira de Coaching de São Paulo, como outras grandes escolas, como, eu não vou ficar citando aqui, tem muitas. E cresceu e deu um boom. Sim. Então todo boom é como uma onda, né? Tem aquele boom, sobe, e depois tem uma queda. Mas é um método que existe há muito tempo e eu tenho a impressão que vai continuar. Não com tanta ênfase como está no momento, mas eu acredito que vai continuar assim. E eu acho que o mercado também vai fazer o mercado vai fazer uma filtragem e vão ficar só as pessoas mais sérias, digamos assim, né? Se Deus mais quiser. ou menos isso, como em qualquer outro processo. Há muito tempo atrás, eu já sou jovem há mais tempo, então eu peguei, por exemplo, o boom da yoga. Uns falam yoga, outros falam yoga. Houve um tempo que era uma festa, uma febre. Yoga tântrica, yoga quântica, yoga, não sei o que, o sobrenome das yoga. Tinha escola de yoga em todo lugar. Era uma coisa louca. E passou. Continua existindo. Você fala, seu ouvinte aí, quando eu falei yoga, ele sabe do que eu estou falando. Embora talvez ele não pratique, talvez ele nunca tenha estudado, mas sabe o que é. Sabe o que é. Porque existe há séculos, teve boom, diminuiu, mas continua. Então esse foi só um exemplo. Eu acho que o coach, eu acho até que o boom já passou. Eu acho que o pico lá em cima já está numa descendente. Mas não vai descer e acabar. Sim. Eu acho que vai descer e estabilizar. Isso, ok. Bom, se você desejar divulgar seu site, canal, contato, como é que as pessoas te acham, redes sociais, fique à vontade aí. Como é que a gente te encontra? Obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer conversar e pelo teor da conversa, a gente imagina o nível dos seus ouvintes, né? Splendor não é para, abre aspas, qualquer um, como a gente falou no início da conversa, pessoa que busca qualidade e conteúdo. Eu agradeço a oportunidade. Eu tenho um canal no YouTube que eu abasteço com informação basicamente, quase todos os dias tem vídeo no meu canal, e é meu nome, Rogério Castilho, tudo junto. Então digitou meu nome no YouTube, quase todos os dias tem vídeos lá. E o Instagram que eu uso bastante, aí lá é @CastilhoPalestrante. Meu nome é Castilho, Palestrante, tudo junto. Basicamente isso. Eu tenho o Facebook mais para brincadeira, de vez em quando vou lá botar uma piadinha, uma coisinha besta, mas onde eu compartilho conteúdo mesmo, informação sobre coach, sobre programação neurolinguística, sobre hipnose clínica, sobre neurociência, sobre psicologia, são nesses dois canais. YouTube, Rogério Castilho, e Instagram, Castilho Palestrante. Ok. Bom, como tudo que é bom dura pouco, chegamos aqui ao final de nossa entrevista. Obrigado, Rogério Castilho, por aceitar aqui esse nosso convite em participar com a gente desse bate-papo. Sucesso, muita saúde, volte sempre. Agradeço novamente a oportunidade, sempre que precisar, estamos aqui. Coach comigo. É isso aí. Um abraço. Nós é que agradecemos aqui. Hoje, neste Esplêndido Entrevista, conversamos com Rogério Castilho sobre os benefícios de coaching. A você, ouvinte, obrigado pela companhia, e para ouvir este episódio de novo, ou mesmo outros episódios e programas da Rádio Splendor, acesse www.splendorplay.com.br. Também dá para ouvir a gente lá nas plataformas de podcast, como Spotify e Deezer, e no canal da rádio no YouTube. É só procurar por Rádio Web Splendor que vai aparecer tudinho. E se você também quiser enviar uma mensagem para a gente, nosso e-mail é faleconosco@splendor.radio.br. Continue acompanhando a nossa programação, não saia daí, até a próxima!
acabou de ouvir Splendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Splendor. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você. Rádio Splendor.